dúvida nenhuma, a grande dificuldade de ter relacionamento, sejam eles quais forem, entre amizades, trabalho, chefe, profissionais e vice-versa, namoro, parentes, sem dúvida nenhuma, é a educação emocional. Ela se perdeu no tempo, não sei o que aconteceu, e a gente não tem mais saúde emocional. Pode ser que seja por conta da internet, por conta de estar aqui, ó, na palma da mão sempre. Agora a inteligência artificial, você pode estar sempre conversando com uma inteligência artificial que vai dizer exatamente aquilo que você quer ouvir e não aquilo que você precisa ouvir. Então eu não sei o que tem acontecido, eu só sei que a gente não sabe mais conversar com as pessoas. E eu percebi que eu era e eu sou uma pessoa assim. E quando eu percebi que não existe essa ideia de bem e mal, certo e errado, e sim pontos de vista, quando eu realmente entendi isso aí, porque é difícil, a gente sabe, mas a gente não entende, e não é só questão de entender, de viver essa experiência de não ter bem e mal, apenas pontos de vista diferentes. E dialogar. A gente não sabe dialogar, a gente não sabe conversar. Eu tô colocando eu no balaio do gato porque eu tô aprendendo muito hoje. E com os erros de outras pessoas. É tão bom aprender com os erros das outras pessoas e não com os nossos, né? Porque é doloroso aprender com os nossos erros. É muito mais fácil aprender com os erros dos outros. Então, assim, a pessoa, ela foi contra alguma coisa do seu princípio, sei lá, qualquer coisa, você vai querer o quê? Bater de frente, tá ligado? Ai, porque eu sou assim mesmo. Não é assim que as coisas que a banda toca. Você vai afastar as pessoas e você dificilmente vai manter um relacionamento a longo prazo. E eu tô falando isso de qualquer coisa. Você entrou numa empresa pra trabalhar e você é porra louca, você não vai conseguir se estabelecer por muito tempo. Fala o que quer, quando quer, não tem filtro. Não consegue se estabelecer, não consegue ter amizades profundas, não consegue ter relacionamentos amorosos profundos. Porque a pessoa, quantas vezes já escutei meninas, eu trabalho na área da beleza, né? Então, basicamente é feminino. Quantas vezes eu escutei mulheres que se dizem empoderadas falando, se a pessoa não é igual a mim, eu prefiro ficar sozinha, vai morrer sozinha. Eu sinto muito. Você vai morrer sozinha porque ninguém vai ser igual a você. Mesmo irmãos que são criados com as mesmas pessoas, pai e mãe, na mesma casa, não são as mesmas pessoas. Não dá pra ser as mesmas pessoas. Então, se você tá esperando alguém idêntico a você, sinto muito, você vai ficar sozinho. E eu percebo cada dia mais que as pessoas estão personificando coisas e animais. Então é mais fácil lidar com um animal que não fala, que não tem reação nenhuma, que você só tem que alimentar uma vez por dia, no máximo 3. Dá lá a comida, o animal come sozinho, só deixa a comida lá que o animal come sozinho. Você não precisa ensinar a comer, você não precisa ensinar a beber água nem nada. Você vai ficar sozinha. Eu sinto muito, você vai ficar sozinha com um gato, você vai ficar sozinha com um cachorro, você vai ficar sozinha com um periquito, com uma cobra, com sei lá o que, um rato. Você vai ficar sozinha, você não sabe lidar com as pessoas. E quando eu falo isso, teve a primeira coisa que aconteceu foi no meu relacionamento com meu marido, onde eu decidi que eu queria me tornar uma pessoa diferente. A gente terminou, ficou uma semana, a gente era muito diferente um do outro, muitas coisas que eu pensava na minha cabeça que realmente eu achava errado, e ele na cabeça dele achava que nas minhas atitudes eram erradas. E o que aconteceu? A gente voltou, a gente ficou uma semana separada, a gente sentiu falta um do outro, porque a gente se amava, a gente se ama muito. Na época a gente era namorado e agora a gente é casado, tem um pico roxo. E eu olhei pra aquela situação toda e realmente tinha muita merda que ele tinha feito. Só que eu também olhei pra mim e falei, eu também fiz muita merda. E olhei pros meus pais, sabe? E falei assim, cara, será que eu quero ser? Será que eu não tô agindo igual os meus pais? Será que eu não tô caminhando pro mesmo caminho que eu acho que é errado? Porque eu achava muita coisa de errado no relacionamento dos meus pais. Eles brigavam muito escandalosamente. Ficavam semanas, às vezes, sem se falar. Eu não queria isso pra mim, então eu falei, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu necessito ser uma pessoa diferente. Mas pra isso eu preciso mudar eu.
não é mudar ele. É claro que a mudança sozinha é solitária também e cansativa, é um fardo. Então, o que eu pensei? Nós vamos nos comunicar. Então, eu sentei com meu marido, na época meu namorado. Eu tinha o quê? 21 anos, ele 22. Então, a maturidade a gente sabe que não vem com a idade, sim com a necessidade ou desejo de mudança, de ser uma pessoa melhor, né? Então, nós dois, hoje eu com 33 anos, ele com 34, eu vejo que a gente foi muito maduro. Sentamos antes de retornar, a gente, né, se abraçou, se beijou ali, mas aí a gente decidiu, falou, tá, mas a gente vai continuar como? A gente fez um acordo verbal, mas nós fizemos um acordo com a qual consistia na gente colocar, pontuar as coisas que incomodavam muito a gente, que a gente não podia aceitar um no outro, mas as coisas que a gente poderia passar pano, né? Então, isso foi um diálogo, uma conversa muito difícil, mas que teve que ter muito ouvido e discernimento. Então, quando a gente escuta uma coisa, a gente tem que ter discernimento para saber o que vai falar e o que não falar e como falar. A gente não sabe isso. Esse discernimento é que a gente não sabe. Então, aí eu falei, olha, eu não gosto que você vai pra cima e pra baixo, por mais que a gente esteja namorando, não esteja morando juntos, né? Não somos casados, mas pra mim, eu me sinto desrespeitada quando eu tenho que ficar ligando pra você pra saber como é que foi seu dia e você nunca me liga. Quando eu ligo pra você e você às vezes não atende. Quando eu ligo pra você e você simplesmente fala, eu tô aqui. E normalmente ele nunca tava com os amigos, ele sempre tava com o pessoal da família. Então ele falava assim, mas eu tenho que ficar me explicando pra onde eu vou, com quem eu vou. Eu falava pra ele, mas isso é um relacionamento. Você precisa sim estar junto e explicar sim. Senão isso não é um relacionamento. Afinal de contas, o namoro, ele é uma preparação para o casamento. Ele tinha que estar preparado para o casamento, né? Então, ele já tinha que tomar atitudes de quem é casado. Isso que serve um relacionamento de namoro, era uma preparação. E aí, o que aconteceu? Ele também falou que eu era muito ciumenta, que eu brigava por pouca coisa. E as poucas coisas eu assumi que realmente era muito ciumenta. E eu era mesmo, tá, gente? Então, a gente falou, a partir de agora, se a gente não quiser, se a gente vê que tá muito errado, se a gente vê que tá muito errado o relacionamento, que tá a atitude da outra pessoa, a gente vai fazer o que? A gente simplesmente vai avisar ou cancelar o relacionamento. Falar assim, ó, é o seguinte, acabou, tá? Porque era a última alternativa que a gente tinha, porque a gente brigava demais, né? E não era saudável isso pra nenhum relacionamento. Não é saudável pra nenhum relacionamento, seja ele qual for, tá? Não só amoroso. Não é saudável. O relacionamento se desgasta. Então eu percebi ali que faltava comunicação. Faltava eu falar de uma forma saudável, de uma forma adulta, madura. Eu acho que falta muito isso. Eu percebo até hoje nos debates políticos, você vê em tudo. Todo mundo quer falar, mas não quer ouvir. Acha que tem muito a dizer, né? Mas não sabe ouvir. Só que daí a gente começa a ver que as pessoas querem ser ouvidas, mas elas querem a mudança de ser ouvida, mas não querem a mudança de ser a mudança, entendeu? Então, assim, eu quero que o mundo seja melhor. Então, poxa, então vamos ouvir. Quando eu percebi ao meu redor, eu não tô mudando o mundo, mas eu mudei o meu mundo. Quando eu percebi isso, eu passei a ter mais ouvidos com a minha equipe. E eu tenho uma equipe, eu sou empresária, eu tenho o meu time. Quando eu comecei a ouvir elas, a entender as necessidades, e quando eu falo ouvir, gente, não é ficar dando brecha pra você papear o dia inteiro. Pelo amor de Deus, não é pra você ficar abrindo brecha, pra você ouvir, ser psicóloga toda hora da sua equipe, senão você vai pirar também. Mas você observar e ouvir até o que elas não estão dizendo. Então tem coisas que as pessoas dizem com feições, com pequenas respostas em pequenos diálogos que não são sobre aquele assunto, mas é para você poder avaliar as pessoas ao seu redor e
E você vai ouvindo essas pessoas e vai vendo e vai estudando os motivos que faz ela ser daquele jeito. Por que ela fala daquele jeito? Por que ela tem aquela atitude? Por que ela é imatura daquele jeito? O que tá faltando pra ela? Você não vai ajudar aquela pessoa, mas você vai entender a lidar com ela. E aí, quando você vai conversar com ela, você conversa de igual. Isso mudou a minha mentalidade e mudou a minha percepção ao meu redor e facilitou tanto. E aí eu percebo que até as pessoas começaram a gostar mais de mim. Eu falo o que eu quero, tá? Eu falo o que eu quero, mas eu não sou aquela sem filtro. Mas eu falo o que eu quero, o que eu sinto que eu preciso falar pra pessoa. E a pessoa mesmo assim, ela é grata com aquilo. Ela sente acolhida, mesmo eu falando aquelas verdades pra ela, eu sinto que ela se sente acolhida com as minhas verdades, porque eu não tô na crueldade, eu não tô na maldade, eu não tô querendo só dizer, eu estou ouvindo ela e estou falando aquilo que ela precisa ouvir, que ela quer ouvir. E tem isso também, falar aquilo que a pessoa quer ouvir, porque às vezes a pessoa vem conversar com você e ela não quer uma atitude sua ali naquele momento, ela só quer ouvir. A única atitude, na verdade, que ela quer sua é de escuta, é pra você escutar. E a gente quer o quê? Falar. A gente pressupõe que a pessoa tá reclamando, então ela quer uma solução. Nem sempre, gente, pega esse gancho. Isso é importantíssimo. Nem sempre as pessoas querem uma solução na vida delas. Eu mesma comecei a mudar. Eu recebo uma informação e pergunto: o que você quer que eu faça com essa informação? Você precisa que eu só escute? Ou você quer uma solução? Ou você quer que eu brigue com outra pessoa? E aí eu pergunto e abro esse leque. A pessoa para e pensa e reflete: o que eu quero? E ela fala: Jade, eu só quero que você me escute, eu só tô precisando desabafar. Porque ali naquele momento, às vezes ela sabe exatamente a merda que ela fez e a merda que a outra pessoa fez com ela. E sabe que ali naquela situação não tem certo e errado. E se ela começar a ter julgamento do outro lado, ela sabe que não vai ser saudável, vai ser pior. Então ela só quer um ouvido pra desabafar, porque ela tá puta da vida. Mas tem gente que fala, e eu analiso também, porque às vezes a pessoa fala assim: mas eu até queria uma atitude sua, mas o que você faria? A própria pessoa começa a analisar, falar assim: mas o que a Jade faria pra me ajudar? Não tem o que ela fazer, porque assim, não tem. Aí que entra. Então assim, é nessas horas que você começa a encurtar problema, puxar problema pra você quer dar uma solução, pronto. Eu só tava querendo ajudar a pessoa, mas você ajudou da forma errada. Às vezes ela só queria que alguém ouvisse ela e você deu uma solução. Mas a sua solução é certa, mas a atitude foi errada. A sua atitude foi errada, não era pra você ter dado a solução. A solução é certa, mas ela não queria. Quando você entender isso, essa educação emocional, que eu demorei tanto pra entender, foi tão difícil de entender, e eu pensava assim: meu Deus do céu, é tão óbvio, sabe? As informações chegam pra mim hoje, e aí eu penso primeiro, né? O meu lado emocional fala: que absurdo! Você acha que eu vou falar isso pra pessoa? É claro que não, eu vou falar pra mim, pra eu mesma. Outra coisa também, eu tinha necessidade, sabe assim, de conversar com meu marido sobre tudo, e o tempo todo, toda hora ligar, acontecer alguma coisa. Hoje não, eu consigo resolver comigo mesma, aqui na minha mente, ficar ok, sem ter essa necessidade de ter um apoio emocional, sabe? Como se fosse quase que uma dependência emocional de ter a pessoa ali te ajudando a resolver os problemas. E não é fácil isso. A outra pessoa também tá carregando o próprio fardo. Carregue seu fardo sozinha. Mas é que é pesado. Porra, mas todo mundo tem o seu. Vamos fazer o seguinte? Vamos dividir o pão e vamos cada um cuidar do seu? Se torna muito mais fácil, né? Então, o problema veio até mim. Eu fico putaça da vida. Putaça. Vontade de mandar a pessoa ir a merda, mas eu penso, eu não falo. E eu penso, aí logo em seguida eu penso: como é que eu vou agir com essa situação? O que eu tenho que fazer com essa situação? E começo a matutar. O que eu quero que a pessoa faça? Eu quero que a pessoa faça isso. Aí eu vou decidir. Eu só vou decidir o que eu vou fazer quando eu souber o que eu quero que a pessoa faça. Senão eu vou olhar pra cara dela às vezes e vou falar assim: olha, depois eu penso, tá? Eu vou pensar com carinho, depois eu vejo o que eu posso fazer com essa informação. E às vezes só de eu
eu fazer isso, assim, ó, sabe? Já resolve metade dos meus problemas. E às vezes eu tenho que resolver. E eu comecei a ver que tem tanto problema que eu resolvia, que o tempo rapidinho resolvia. Não precisava de muito tempo. É 2 dias. 2 dias. E eu ficava matutando no começo. Hoje não, hoje eu falei, deixa maturar, sabe? Essa educação emocional começa difícil, gente. Difícil pra gente que é ansioso. A gente começa a ficar, oh, meu Deus do céu, vai pra academia. Aí no começo era bem difícil, sabe? Porque as coisas aconteciam, eu tava lá na academia, eu precisava parar a academia. Não, hoje eu não paro a academia, não. Não, dá tempo ao tempo, tudo no seu tempo. Agora é hora da minha academia. Daqui a pouco é hora do meu trabalho, na hora que eu estiver no trabalho. E é esse o ponto, se doar 100% na hora que você precisa. É hora de dormir, hora de estar com seu marido, hora de estar com seu marido, hora de estar com seu filho, hora de estar com seu filho, hora de estar na sua casa, hora de estar na sua casa, é momento seu. É claro que nem sempre acontece tão fácil, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é assim, é tudo junto, meio que acontecendo, entendeu? Às vezes, num dia, agora é o meu momento, você vai aproveitar aquele momento, entendeu? Não é hora marcada também. Essa saúde emocional de as coisas darem errado, também você quer planejar tudo nos mínimos detalhes. Porque segunda-feira é meu dia, porque terça-feira é o dia da empresa, porque quarta-feira é meu dia tal hora, não sei o que. Não, nem sempre é assim. Tem coisas que são mais importantes e vão mudar o seu planejamento. Esteja pronto para isso. Essa educação emocional precisa estar o tempo todo acontecendo dentro de você, dentro da sua mente. É importantíssimo você ter essa educação emocional dentro de você. As pessoas os teóricos, os grandes teóricos vão tentar te ensinar isso massivamente, de forma didática, detalhada e maçante. Eu tô aqui falando abertamente, de forma talvez até bagunçada, porque realmente as coisas acontecem assim, bagunçadas. Não é algo linear, é algo caótico, o caos do dia a dia, o caos da vida. É assim mesmo, a única coisa, você tem que aprender a lidar com esse caos e orientar sua mente, orientar a sua cognição, sabe? A realidade, você tem que alinhar para que tudo aconteça de uma forma orgânica, mas natural, sem ser forçada, porque quando você começa a querer bater de frente com as coisas, querer resolver demais, você vai ficar cansada, você vai ficar no final do dia exausta e você não vai se cuidar, você vai olhar para trás e falar, eu trabalhei tanto hoje e você não foi nem um pouco produtiva. Nós mulheres, nós não somos objetivas. Eu tô aqui falando um monte pra falar uma coisa só. Talvez um homem chego aqui e falado a mesma coisa. Talvez já tenha um conteúdo desse. O cara falou a mesma coisa, só que de uma forma muito mais objetiva. E na minha cabeça, não. As coisas vão acontecendo tudo juntas ao mesmo tempo. E eu acho que muita gente vai se identificar com esse conteúdo aqui. Mas, o que eu quero dizer, então, resumidamente agora, educação emocional para você lidar com sua chefe, educação para você lidar, emocional para você lidar com o seu funcionário, educação emocional para você lidar com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu tio, com a sua tia, com o papagaio, com o cachorro, com o atendente do mercado, sabe? Educação emocional. O que é educação emocional? Quando vier aquela força explosiva dentro de você de responder rispidamente, você não vai fazer isso. Você vai pensar explosiva, vai filtrar e vai pensar, racionalizar. O que eu preciso fazer e o que eu preciso que a outra pessoa faça pra mim. Você tá ali com uma atendente, né? Eu vou falar isso porque eu sou extremamente explosiva. Eu sou extremamente, sabe? Bateu, levou. Não é. Educação emocional não é isso. Então, quando chegava uma atendente que era grossa comigo, hoje eu consigo ver. Esses dias mesmo, nas férias, eu fui grossa, pedi desculpa. Eu nem tava ouvindo direito o que ela tava me falando. Porque eu fiquei cega na hora e eu percebi. Hoje eu consigo perceber até quando eu tô sendo expansiva. Então, a pessoa foi grossa, sei lá, falou alguma coisa. Vou citar o exemplo. Eu cheguei no hotel,
tinha reservado um quarto X. O nome do quarto era tal, tal, tal. Exatamente, tinha um desenho e é descritivo do quarto. E lá tinha 2 camas king. Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, você não quer ir com a gente? Porque tem 2 camas kings. E o Cadu vai ficar sozinho com uma cama. Você não quer ir pra gente ir? Aí você ajuda a gente a cuidar dele. Você também já participa das férias que a gente tem. Já tá tudo pago mesmo, né? Então vamos. Aí, falei, só vai ficar talvez uma diferença. E se você quiser, vai ficar uma diferença de valor pequeno. Porque eu já tinha pago 5 mil reais. Era só pagar talvez uma diferença e ficou só 500 reais. Que é a respeito de qualquer coisa, toalha, sabe? Café da manhã, de todos os dias, essas coisas assim, né? Que obviamente eu sabia que ia ficar uma diferença. Ela falou, não, qualquer coisa eu pago. Eu falei, não, beleza. Aí, chegando lá, eles falam, não tem um quarto com 2 camas. Eu falei, mas vocês me falaram que tinha. Aí, enquanto isso, eu já tava tão puta da vida aqui, sabe? Expansiva. Já tava preparando os argumentos já. E eles explicando, não, mas o quarto tem uma cama de casal king size, tem uma cama de solteiro e um sofá-cama. Eu só tinha ouvido que tinha um sofá-cama. Eu falei, não, mas vocês me falaram que não sei o que. Eu já tava cega de raiva. E aí eu fui grossa, sabe assim, aquela coisa da pessoa, aquela cliente chata. Eu fui naquele momento. Depois eu percebi, eu fui tão chata, não precisava. Aí a hora que eu respirei um pouquinho, oxigenei o cérebro, aí eu falei, tá, peraí, então tem uma cama king size, uma cama de solteiro e um sofá-cama bicama, que tem um sofá-cama aqui, confortável, grandinho, e ainda tem uma cama embaixo. Acho que tá bom. Meu filho amou dormir no sofá-cama, era super confortável, e era ótimo porque o tecido também era levemente, como que fala, impermeável, então ele ainda tá fazendo desfraude, às vezes vaza durante a noite, porque é muito bom isso. A gente mesmo colocando bastante toalha embaixo, coisas embaixo, a gente tinha levado os nossos lençóis porque a gente sabia que isso podia acontecer. E aí deu tudo certo. A cama era king, maravilhosa, enorme pra mim e pro meu marido. Minha mãe ficou na cama de solteiro, maravilhosa também, cama enorme, um quarto maravilhoso. Só que depois eu percebi que eu fui grossa à toa, que eu fui querer resolver, sendo que já estava resolvido. Era só deixar acontecer. Muitas vezes a gente causa problemas na nossa vida, a gente mesmo, porque a gente simplesmente não dá tempo para as coisas se resolverem. A gente quer resolver, que a gente quer estar no controle, que a gente quer tudo. E principalmente nós mulheres que somos mais emocionais. É triste a gente falar isso. É triste a gente falar isso, mas é pura verdade e realidade. Nós somos emocionais demais. Nós temos um racional. Não tô falando que a gente é burra. A gente é muito inteligente, só que a gente tem um lado emocional muito forte. E isso, querendo ou não, dá uma puxada na nossa racionalidade. E tá tudo bem, não tem problema. Até porque tem homens que são, às vezes, mais explosivos também. Enfim, que são são racionais, mas também são muito emocionais. Mas eu tô falando que, no geral, a mulher, o cérebro nosso já foi biologicamente preparado para as emoções, para ser mais emocional, e o do homem mais racional. Mas tem as divisões lá que eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sou especialista, mas tem uns especialistas aí que vão explicar. Mas o que eu quero dizer é, nós já temos essa parte mais emocional, nós somos de lua, assim, entre aspas, né? Porque a gente tem todo um negócio hormonal aqui que mexe com a gente. Então, é normal. A questão é, aceite isso e se trata. Se entenda e se conheça. Para de achar que você é a rainha do mundo. Para de achar que você é a única pessoa certa, que do mundo é errado, que tem um bem e um mal e você é o bem. Vai ter momentos que você vai ser a vilã da história de alguém por você ter errado e tá tudo bem. Para de se martirizar também. Para de se vitimizar. Se põe como protagonista da sua história, mas não para você ter controle da situação. Você já viu algum filme onde o personagem tem pleno controle da situação? Não tem. Não existe. Não existe. Principalmente na vida real, aqueles filmes que são mais reais. Não ficção científica, não essas coisas assim, conto de criança, não essas coisas. Falando de como se fosse crônicas, né, da vida real.
Os personagens não têm, eles são emocionais, eles têm várias vertentes. Então, assim, educação emocional vai te ajudar em tudo. Tudo, 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 tudo. Quando você entender que a educação emocional deveria ser estudada na escola, junto com a educação financeira, tá? Esses dois itens, educação emocional e educação financeira, deveria ser estudada no lugar, por exemplo, de educação sexual. Não, educação sexual até acho que, mas eu acho que é tão importante, eu acho que é até mais importante, né? Porque a biologia já ensina mais ou menos o passo a passo ali, mas de uma forma científica. Então, em vez de ter educação sexual, tem que ter educação financeira, por exemplo, e educação emocional, gente. Educação emocional de como lidar com conflitos, como lidar com o ser humano, como lidar com situações, como lidar com a divergência da vida, como lidar com o luto, como lidar com a perda de um emprego, como lidar com excesso de alegria, como lidar com euforia, com passei no concurso, ganhei uma promoção, ganhei uma grana boa, consegui a empresa dos sonhos que eu sempre quis, tive sucesso no meu livro, tive sucesso na minha venda, tive sucesso com a minha família. Tem que ter educação emocional, porque tanto a coisa boa quanto a coisa ruim, ela pode estragar a gente. Então, estudem educação emocional. Por favor, façam isso por você mesma. Faça isso por você mesma. Educação emocional. E educação financeira. Eu não tenho educação financeira, eu sou bem imatura com isso. Mas é uma coisa que eu tô começando a estudar. Mas educação emocional pra mim era muito importante, porque eu tenho uma empresa e aí eu preciso muito lidar com pessoas. E pra mim é um grande desafio. E muito, só que agora tá se tornando, não é mais um fardo, assim, uma coisa muito mais fácil de lidar. O conteúdo ficou grande, ficou denso, mas se vocês quiserem eu posso continuar com esse conteúdo. Não sei se eu vou postar, acho que pelo tamanho do vídeo eu vou postar sem editar, nu e cru. Eu vou postar, acho que no YouTube. E eu não sei se eu coloco no YouTube ou se eu coloco no TikTok. Pode ser que no TikTok aceite. Acho que o Cadu tá acordando. Tadinho. Eu vou colocar ele na cama, tá bom, gente? Já faz 27 minutos que ele tá ali, né?